o doutor Luciano Miller. Ele é médico cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein e professor livre docente pela Unifesp, não é isso? Exatamente. Legal. O Miller também é membro, tem um vasto currículo, mas aqui é só um resuminho, tá Sim. bom? Só para o pessoal conhecer um pouquinho Sim, sim. Do seu currículo. O Miller também é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, é um especialista, então, no assunto, traz na bagagem mais de 110 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, enfim. É realmente um especialista para poder tirar tantas dúvidas que a gente tem aqui hoje desse assunto que é tão latente nos dias atuais, né? Sim, espero que possa esse bate-papo ajudar os seus ouvintes aí a tirar dúvidas e explicar um Com certeza. pouquinho as melhores tratamentos, ergonomia e realmente o que está acontecendo, essa epidemia paralela de dor nas costas, né? Está acontecendo com toda essa mudança aí que ocorreu nesses últimos meses para todos nós. Então, para começar, você poderia explicar para a gente o que é ergonomia? Ergonomia, na verdade, manter uma boa postura, né? É tudo que é relacionado a você manter uma postura adequada. Quando a gente fala isso, não é só no trabalho, mas o trabalho é um fator mais importante, mas também no dia a dia. Ergonomia, quando a gente fala, é no trabalho, é em casa, é quando você pega um peso de uma forma adequada, quando você vê uma tela de um celular com uma posição adequada, tudo relacionado a uma boa postura nossa, né? E em relacionado ao home office, o que a gente precisa ficar atento referente à ergonomia no home office? Olha, em relação ao home office, houve essa mudança muito brusca, né? Até ontem estávamos trabalhando nos escritórios, que os escritórios são adaptados, têm uma boa Equipados. ergonomia, Sim. equipados, com boas cadeiras, todo um estudo. Tem hoje em dia, tinha até fisioterapeutas que iam, ajudavam, auxiliavam nessa ergonomia dos escritórios. De repente, Sim. com essa pandemia, tivemos que mudar rapidamente para nossas residências e o trabalho continuou. E nesse trabalho, o que acontece? As pessoas começaram a se readaptar nesse dia a dia dentro de casa, com a cadeira, com a posição de trabalho. Então, se a gente colocar isso, o que aconteceu? As pessoas no começo estavam trabalhando sentadas no sofá, uma cadeira inadequada, e aí, com o tempo, começou a desenvolver essas dores nas costas. Então, assim, o que seria uma boa ergonomia, assim, no trabalho, em casa, durante o home office? Ter cadeiras que apoiem todas as costas, né? A cadeira tem que estar apoiada nas nossas costas, tá? Tem cadeiras até que respeitam até a nossa curvatura da coluna lordose lombar, tem um apoio, isso ajuda bastante, tá? Esse é o primeiro fator importante. O outro é a altura da cadeira. A cadeira, ela tem que ficar numa altura que o nosso pé, ele se apoie totalmente no chão. Não pode ficar solto, né? Não pode ficar solto, nem na ponta dos pés, realmente assim. Então, como que a gente mede essa altura adequada? Manter o pé inteiro no solo, o joelho, que a gente pegar a perna com a coxa, um ângulo de 90 graus, e entre a coxa e nossa coluna, também um ângulo de 90 graus. Essa é a altura adequada. Tá? O terceiro fator importante é a altura da nossa tela do nosso computador, que a gente vai estar trabalhando. Essa tela, ela tem que estar na altura dos nossos olhos. Por quê? Quando a gente mantém a tela muito baixa, a gente flexiona a cabeça e a gente sabe que a nossa cabeça, ela pesa em torno de 4 a 5 quilos. Cada 10, 15 graus que a gente flexiona, essa nossa cabeça, ela aumenta o peso que nessa alavanca da cervical, que a cervical acaba segurando, em torno de 5 a 7 quilos. A gente abaixar muito até 40 graus, a gente chega até 35 quilos o peso dessa cabeça. Então, a musculatura aqui da cervical, essa alavanca aumentou de peso, ela tem que sustentar muito mais peso, entra em fadiga e gera dor. Tá? Quando a gente hiperestende também, ao contrário, a gente hiperestende a coluna, o que acontece? A gente sobrecarrega uma região posterior da coluna, que são as articulações, chamada faceta articular. Isso também gera bastante dor aqui, esse aperto por muito tempo da articulação. Então, adequar a altura da sua tela à altura dos olhos. Isso é extremamente importante. Lógico, hoje estamos falando assim,
no trabalho, as pessoas estão trabalhando de forma igual ou até mais dentro de casa. Então, isso são 5, 6, 8 horas dentro de casa trabalhando dessa forma. A gente fica 10, 15 minutos, meia hora no computador, isso acaba não impactando tanto. Mas quando a gente fala de horas e horas trabalhando, isso começa a gerar muita dor. Entendido. E muita gente trabalhando, a gente está falando de trabalho, mas acredito que estudantes possam também se identificar, né, que acabam fazendo trabalhos, estudando, quem está na graduação, pós-graduação, enfim. Então isso também equivale para todo mundo. E também a gente tem que lembrar que, né, não é todo mundo que tem a oportunidade de ter um cantinho de escritório em casa, né? A realidade de muita gente é o quê? Sentar num sofá, puxar uma mesinha de centro, sentar na cadeira da mesa de jantar, enfim. Então isso é um pouquinho complicado, né? Mas então o doutor diz que precisamos investir numa cadeira, ou no encosto que seja, então, propício para as costas estarem alinhadas. Sim, exatamente. Eu acho que o importante da cadeira é que tem um apoio para as costas. Por exemplo, vamos colocar assim, né, Nivê? Se você não tem uma cadeira adequada, não tem condição de comprar uma cadeira muitas vezes é cara. Você pode adaptar, colocar um travesseiro, pegar uma cadeira. Se a cadeira estiver muito distante assim das suas costas, coloca um travesseiro, apoie um travesseiro nas suas costas e tente manter com o travesseiro uma almofada essas costas sempre apoiadas. Isso é uma forma adequada. Também, assim, o que realmente dá para evitar é não sentar no sofá, não sentar sem apoio, realmente isso acaba sendo muito prejudicial. Sim. E a questão também, assim, a gente coloca muito, né, a relação das costas, da musculatura, tudo. Mas a gente sabe que essa mudança, devido a essa pandemia, a gente ficou muito mais tempo dentro de casa. E o que eu vejo, assim, aumentou muito o sedentarismo. Assim, quando a gente estava, por exemplo, mesmo no escritório, a gente faz aquela pausa, vai almoçar, vai no restaurante, anda, pega o carro, acaba sendo mais ativo, trabalhando mais a musculatura. Sim. E a gente, dentro de casa, ficou muito mais sedentário. Então, quando a gente fica sedentário, o que acontece? A gente começa a perder a musculatura que protege a nossa coluna. E essa musculatura, que chamado os rotadores, que é a musculatura do core abdominal, ela protege e divide a pressão entre a musculatura e a estrutura da coluna. E quando a gente perde essa musculatura, sobrecarrega ainda mais os discos, ligamento, musculatura, articulação, gerando então mais dor. Esse é o segundo... Não, pode continuar. Não, esse é o segundo fator, desculpa, Anília, mas assim, o terceiro fator que a gente nunca pode esquecer, que essa pandemia trouxe muito, é a tensão, né? Isso é um outro fator também extremamente importante. Como você falou, do pessoal que está estudando para o vestibular, para concurso. Tem um terceiro fator que é importante em relação com dor nas costas, é a tensão. A gente, quando tem uma preocupação, nosso corpo, né, ele tem 3 válvulas mais, assim, principais de escape, assim, os problemas da nossa vida, que é problemas psicológicos, né, depressão, ansiedade, tudo isso. Outro, problemas estomacais, né, você tem prisão de ventre, diarreia, dor, gastrite, isso é extremamente importante. E o terceiro são a tensão, os problemas levam dor nas costas, levam dor no corpo em geral. Como a coluna é a principal área do nosso corpo, então realmente tem muito mais dor nas costas, mas levam dores em geral. Então esses 3 fatores estão fazendo que no dia de hoje, atualmente, aumentou muito a procura de dor nas costas, né? E a prática do alongamento, ele auxilia numa prevenção ou num alívio de dores? É correto, assim, praticar um alongamento antes de iniciar o trabalho, ou às vezes durante o dia? O que é o ideal a fazer em relação ao alongamento? O ideal, quando você faz, por exemplo, no esporte, tem trabalhos mais atuais que sempre deve alongar depois, né? Não alongar antes. Agora, no dia a dia, eu acho que o alongamento antes e depois, sempre manter o músculo alongado, isso auxilia bastante na prevenção da dor. Porque quando você alonga a fibra muscular, você evita tensões musculares, você evita a contratura dessa fibra, você mantém essa fibra mais ativa. Então, com certeza, você evita de desenvolver dores crônicas em algum grupo muscular específico.
Sim. E aproveitando que a gente estava falando sobre isso, a gente recebeu uma pergunta aqui da Nivne, e ela perguntou: doutor, qual a melhor posição para sentar-se na cadeira para trabalhar? Encostar apenas o cóccix no encosto da cadeira? Mas aquilo que o doutor já tinha falado, que o ideal é que siga a curvatura, né? O importante ela fez uma pergunta bem interessante, né? Importante, assim, tem dois ossinhos embaixo, se a gente colocar nossa mão no glúteo, a gente palpa dois ossinhos, que são os isquios. A gente tem que colocar tem que sentar bem no isquio, que é o que fala, não no cóccix, mas no isquio, assim, que são os dois ossinhos laterais. A gente consegue palpar os dois ossinhos. E daí sim, sentar e apoiar todas as nossas costas o máximo possível. Isso é extremamente importante. E teria algo para se fazer depois de um dia inteiro sentado na frente do computador? Algo que seria ideal fazer? Então o alongamento ele entra dentro disso? O alongamento é extremamente importante. A gente pode começar a alongar a musculatura do antebraço, né? Flexionando, estendendo a musculatura do antebraço, alongar, rodar o braço para frente, para trás, alongar o peitoral, alongar a musculatura cervical, extremamente importante. Depois, alongar a parte posterior, os isquiotibiais, alongar o posterior de coxa, a panturrilha, isso é extremamente importante. Você alongando, você ativa essa musculatura e ajuda bastante. E uma coisa importante também, a gente fala de alongamento, mas é fortalecer. Hoje que a gente tem dentro de casa academias ainda fechadas, né? O que a gente pode fazer são alguns exercícios bem simples, assim, de ativar a musculatura. Durante o dia, durante o trabalho, isso é na fisioterapia, quando a gente procura um fisioterapeuta, o primeiro exercício de reabilitação para paciente com dor ou pós-operatório é você fazer uma contração que é isométrica, fazer a contração parada da musculatura. Então, essa é uma dica bem importante e bem interessante. Sim. Quando você vai, por exemplo, contrair o abdômen, a gente pede assim, contrai o abdômen, geralmente a gente enche o pulmão, a gente inspira e daí a gente contrai. Com isso, a gente não consegue contrair tão bem, porque o pulmão é como se fosse uma bexiga. Quando você estende ele, o diafragma desce, então você acaba, quando você contrai, você acaba competindo a musculatura com o diafragma. O correto é que quem faz yoga, faz pilates, até essas posições, eles passam bastante, que é você soltar o ar, esvaziar todo o pulmão, né, o pulmão ele esvazia, daí sim você contrair o abdômen, colocar o umbigo para dentro, travar o transverso, travar o xixi. Isso aqui é extremamente importante. Esse é um exercício que às vezes a gente fica falando, não, preciso fazer musculação, preciso fazer isso, aquele exercício. E esse exercício é super importante e ajuda muito. Você travar na expiração, contrai o abdômen, umbigo para dentro, contrai o transverso e o xixi. Isso você pode fazer quando estiver durante o trabalho, quando você acorda, e sempre que você mudar de posição, você faz essa contração que te ajuda bastante. Além disso, o que você pode fazer também, uma forma bem simples em casa, é fazer aquele exercício de prancha. Você paralelo ao solo, você fica paralelo e contrai seu abdômen. 30 segundos, 20, 30, vai aumentando o tempo, isso é extremamente importante. Da mesma forma, fazer a ponte, você deita de barriga para cima, levanta o seu quadril e também demora 20, 30 segundos. Esses exercícios são extremamente importantes, porque a gente, quando a gente trabalha, a gente quer proteger nossa coluna, a gente tem dois grupos musculares. Tem um grupo que é muscular, que é o superficial, aquele que você faz na academia, com exercícios parados, tá? Esses exercícios você define seu corpo, você fica bonita, tudo, mas você não trabalha a musculatura perto da coluna. A musculatura rotadora, próximo da coluna, são os estabilizadores da coluna, você trabalha mais com exercícios funcionais, que é fazer prancha, ponte, exercícios que levam, você tem um desequilíbrio e você tem que travar a coluna para ficar naquela posição. Então, exercícios são muito mais efetivos para estabilizar a sua coluna. Legal, muito obrigada. Já estou vendo aqui mais uma pergunta. A Ani perguntou, qual seria a frequência ideal para realizar o alongamento? Por exemplo, 3 vezes durante o expediente de trabalho? Olha, assim, em relação ao expediente de trabalho, se a gente colocar, é importante a cada meia hora, 40 minutos, você parar um pouco, dar uma andada e alongar. Alongamentos simples e rápidos. Então, assim, o importante é você ter pausas durante o trabalho para você evitar de começar a ter dor nas costas, sobrecarga.
Então, assim, se você puder fazer um pouquinho de alongamento a cada 30, 40 minutos, 1 hora, isso já ajuda bastante. Sim. E o doutor comentou sobre a tensão, né, o peso que a cabeça faz no pescoço. Existe uma relação, às vezes, de uma pessoa começar a se queixar de uma dor no ombro, ou sei lá, na lombar, ou no cotovelo, tornozelo, não sei, alguma outra parte do corpo que seja irradiado, digamos assim? Ah, sim. Existe algo relacionado a isso? Por uma má postura, isso acaba desencadeando a dores em outras partes do corpo também? Que estejam Sim, sim. ligadas à coluna? Sim, isso é uma pergunta interessante, né, Nívia? Porque, assim, geralmente, a gente tem a dor cervical, tá? Quando você tem uma postura, você tá com o celular, tudo, olhando a tela do celular. Isso é uma prática frequente, ninguém vai tirar o celular de ninguém, né? Porque isso aí tá adaptado, é uma extensão do nosso corpo, o celular, hoje em dia, né? Sim, é Então, verdade. não tem jeito. Então, assim, o ideal é refletir menos a cervical. Lógico, com o tempo, uma postura inadequada, o que ela pode gerar? Pode gerar protusões discais, alteração do disco, até formar hérnia. Até formar hérnia de disco, Nossa. tá? O que é uma hérnia, né? O que é uma hérnia, para definição para os seus ouvintes, assim? Hérnia na medicina é tudo que sai para fora do limite normal, anatômico. Por isso que hérnia, não tem só hérnia de disco, tem hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia de hiato, é tudo que saiu para fora do limite normal anatômico, tá? Uhum. Então, quando chega a ter uma má postura por muito tempo, cronicamente, pode gerar uma hérnia, tá? E a hérnia, ela acaba comprimindo o nervo, e o nervo ele irradia e vai para o braço, ou o nervo sai da lombar e vai para a perna. Então, sim, com o tempo, uma postura inadequada, tudo, pode gerar hérnia, e essa dor pode Nossa. irradiar para o braço. Então, assim, esse é um sinal importante. Então, assim, até assim para os seus ouvintes, quando você tem uma dor localizada por pouco tempo, por uma semana, 2 semanas, essa é uma dor que você pode acompanhar, tomar um remédio, ou fazer um alongamento numa fisio, tudo. As dores que têm um período maior, de 6, 8 semanas, ou começa a irradiar, começa a ter formigar o braço, essas dores têm que ser investigadas, que pode ser uma causa de uma Certo. compressão de nervo. Certo. Entendido. Também, E não, pode prosseguir. você falou da dor no antebraço, no braço. É extremamente importante também no trabalho, a gente nunca esquecer também que para digitar muito tempo, o nosso antebraço tem que estar posicionado, tem que estar encostado na mesa. Sem digitar com o antebraço levantado, tudo sem apoio, sobrecarrega os tendões e pode dar tendinite também, dores no braço, também é importante. Sim. Então, sempre apoiar de uma forma adequada o nosso antebraço para evitar esse aumento da tensão na musculatura do antebraço, tensores e flexores. Isso gera dor crônica também. Certo, obrigada pela resposta. Só para quem está entrando por aqui, a gente está conversando hoje com o doutor Luciano Miller, que é um médico especialista, né? Médico cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein. E chegaram mais aqui perguntas. Um perfil perguntou PFV, ele perguntou, eu não sei o nome dele. Essas cadeiras gamers robustas, né, cheias de estofados, são um bom investimento para o bem-estar da coluna? Como que escolher uma cadeira que seja bacana? Essas cadeiras são cadeiras boas, né? Uhum. São cadeiras, acredito que algumas têm um preço até mais elevado, né? Dependendo do estofamento, tudo. Uma cadeira adequada é uma cadeira que tem a regulagem da altura dela, tá? Que você tenha, quando você vai escolher a cadeira, tem uma regulagem de altura, para adaptar a sua altura, uma regulagem para posicionar o antebraço, né, na cadeira. Como eu falei, tem que apoiar o antebraço e tem que também estar o cotovelo um ângulo de 90 graus, tá? Então tem que ter essa regulagem. E tem que ter a parte posterior da cadeira, ela tem que ter que se apoie todas as suas costas e uma ligeira curvatura nessa parte posterior para manter a nossa curvatura, que é a nossa lordose lombar, tá? Certo. E isso é o ideal. E para quem senta no sofá, ou quem às vezes tem um sofá em casa, a gente não sabe como funciona, né, a casa de todo mundo. Para quem senta diariamente, trabalha diariamente no sofá, quais são as complicações que isso pode gerar na saúde, na coluna de uma pessoa? No sofá, o que pode gerar dor crônicas, né?
eu sempre falo assim, o sofá, se você não tem outro lugar para sentar, coloca travesseiros, almofadas no sofá, mas com o tempo pode gerar também contraturas musculares, porque no sofá o apoio pode ser diferente entre um glúteo e outro, pode gerar Aham. contraturas musculares, rotações vertebrais, isso Sim. gera dor crônica. Também tem uma Certo. questão importante que nos Estados Unidos tem se falado muito, a doença do sentar, tá? Isso é uma questão que também a gente está falando de coluna, mas eu vou colocar um dado a mais aí na nossa conversa, que em relação assim de você ficar muitas horas sentados, que a gente ficou cada vez mais sedentário e sentado. A gente tem mostrado trabalhos que diminuem até a expectativa de vida, porque aumenta a incidência Nossa. de cânceres abdominais, tromboses, tem uma série de problemas. Nossa. Então, hoje, você vê alguns escritórios que tem até mesas que você trabalha um pouco de pé. Você trabalha sentado e essa mesa é reclinável, então você consegue trabalhar de pé e digitar de pé também. Então, a gente pensa muito na coluna, mas realmente esse tempo todo sentado tem relacionado com uma diminuição da expectativa de vida populacional. Sim, ah, legal. E o doutor comentou isso no início, ó, mas surgiu uma pergunta. Existe uma altura ideal para a tela do computador ou notebook ficar para não prejudicar e não acarretar num possível torcicolo? Sim, a altura ideal é a altura dos olhos, né? Você tem que manter essa cervical reta, assim, o ângulo entre o pescoço e a cabeça tem que ser 180 graus. Não dá para você nem fletir nem estender. Porque, como eu falei no início, você pode sobrecarregar na extensão as facetas e na flexão a musculatura e os discos da coluna. Na altura do olho, assim, sem evitar de fletir. E quanto aos tratamentos? Para alguém que está começando a sofrer ou quem já sofre, quais são os tratamentos para essa pessoa? Tá? Assim, em relação ao tratamento, o tratamento inicial é você entender a causa dessa dor. Nas dores mais simples, o tratamento que na maioria dos casos resolve aquelas tensões iniciais é você tirar essa tensão muscular, né? E como você tira a tensão? Você pode tirar com relaxantes musculares ou com analgésicos, com calor, que ajuda bastante. Você pode procurar um fisioterapeuta e ele soltar essa musculatura, trabalhar a postura. Na maioria dos casos resolve dessa maneira. Nos casos que você não tem uma melhora, daí procurar um especialista e entender melhor qual que é a origem dessa dor e até você avaliar o que está acontecendo para você evitar um problema maior num futuro próximo, né? Sim, tá certo. O doutor quer ressaltar mais alguma coisa que às vezes a gente não abordou aqui, alguma dúvida de algum ouvinte que às vezes acabou não colocando, algo que seja assim importante em relação a esse assunto? Eu acho que o importante quando a gente fala em dor nas costas é entender que é uma prevalência. O que é prevalência? Hoje, quem está em São Paulo com dor nas costas? A gente sabe que, se vai levantar a mão, em torno de 10 a 12% de quem está em São Paulo hoje está com algum tipo de dor na coluna. Tá? E tem uma incidência, quantos casos tem ao longo da vida na população? É em torno de 60 a 80%. Então é muito comum dor nas costas, assim. É uma doença muito prevalente com uma incidência muito alta, tá? Tá. Então, a procura por dor nas costas, no ambulatorial, pronto-socorro, é muito alta. Então, nós estamos falando que é a segunda causa de procura hospitalar e no pronto-socorro, só sendo superada pelas dores de cabeça, tá? Nossa. Então, é importante, como a gente sabe que é muito alta essa incidência, diferenciar rapidamente quando você está diante de uma causa de uma dor benigna, que não vai levar nenhum mal, que é uma dor mais simples, ou quando você pode estar diante de uma dor, quando você pode ser uma coisa mais grave. Então, a OMS determinou alguns sinais, rapidamente, que os médicos que trabalham em triagem, no pronto-socorro, eu passo muito para os meus residentes, para os alunos que eu ensino, tanto na faculdade do Einstein, quanto na faculdade do ABC, eu ensino muito assim como se diferenciar rapidamente. Que são eles? Por exemplo, um paciente está com dor nas costas, mas sofreu um trauma importante. Essa dor pode ser devido a alguma fratura, então tem que ser investigado. Sim. Paciente idoso que começou a ter dor nas costas, caiu da própria altura, uma queda pequena, começou a ter muita dor nas costas. É idoso e na história dele tem ou uso crônico de corticoides ou osteoporose. O que pode ser? Essa dor tem que ser investigada, que pode ser uma fratura por insuficiência.
Também crianças, pacientes com menos de 18, 16 anos de idade, que começam a ter dor nas costas sem trauma. Não tem uma história de trauma, não tem uma história de uma queda, alguma coisa. Tem que ser investigado, porque criança não é comum ter dor na coluna. Quando tem dor na coluna, pode ser devido a um problema mais sério, como tumores, infecção. Então, tem que ser investigado, até que se for ao contrário, tem que ser investigado. Também pacientes idosos, pacientes acima de 65 anos de idade, começam a ter uma dor insidiosa, que é uma dor fraquinha, aquela dorzinha que vai começando, vai piorando, nunca melhora. Também tem que ser investigado. Pode ser artrose? Pode ser artrose. Pode ser do envelhecimento? Pode ser isso. Mas a gente nunca esquecer que o idoso aumenta muito as lesões secundárias, as metástases. Quando a gente fala em câncer, o primeiro local onde tem uma metástase é na coluna. Então, em idoso tem que ser investigado. E também, pacientes começam a ter dor nas costas, mas como a gente conversou, né, Nívia? Começa a perder força na perna, ou força no braço, ou irradiar muito para o braço, ou para a perna, tem que ser investigado. E pacientes também que começam a ter dor nas costas, mas começam a perder peso, ter febre, ter dor noturna, isso também tem que ser investigado. Esses sinais de alerta são extremamente importantes. Quando não tem um sinal de alerta, fique tranquilo, tá? Tome a medicação, ou procure um especialista para dar uma avaliada, mas é mais tranquilo. Agora, com sinal de alerta, tem que ser um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais atento. Certo, muito obrigada. Ó, surgiram mais perguntas aqui de quem está nos acompanhando. O Augusto, ele perguntou, vou até encostar um pouco mais aqui para conseguir ler. Com notebook é inviável deixar a tela na altura dos olhos e ao mesmo tempo conseguir digitar e manter os antebraços apoiados. Ideal seriam os monitores conectados ao notebook? Sim, isso tem razão, né? Porque quando você vai no notebook, como que você consegue levantar na altura dos olhos, colocar um livro, alguns livros em cima, tudo, se adapta, mas é difícil se adaptar realmente à altura, principalmente se não tem uma mesa adequada que consiga levantar. Sim. Então, assim, adaptar numa tela, eu acho que é uma solução bem interessante aí do Augusto, aí, que ele colocou. Ajudaria na postura, bastante, então, né? Com certeza, Augusto é uma boa ideia aí para orientar. Vou guardar essa aí. Boa. Mais uma aqui. A quiropraxia pode ajudar na dor nas costas durante o home office? Olha, eu vou falar uma coisa de quiropraxia, tá? Importante, a quiropraxia é encontrar um quiroprata bem informado, tá? Bem informado. Quando a gente fala na região lombar, a gente tem uma musculatura que protege bem o tronco do indivíduo. Tem então, assim, e as estruturas da coluna são muito mais robustas e muito mais sem um risco de causar alguma lesão. Agora, na cervical é uma região muito delicada. Então, a gente tem que encontrar um profissional muito bem habilitado para fazer esses estalos na coluna de uma forma bem adequada. Tá? Sim. Porque senão pode causar lesões. Então, assim, a quiropraxia é uma das formas, sim, que pode ajudar, mas procurar um profissional bem formado para isso. E agora, eu vou te falar uma coisa interessante, você falou de quiropraxia, que sempre me pergunta no consultório, é a questão, o que é o estalo, né? Por que estala a minha coluna? É verdade. Estala parece estar um crocante, estalo isso, estalo aquilo, sim, né? Sim. Então, assim, por que nossa coluna estala? A gente acha porque está colocando no lugar, que é mexer na vértebra por vértebra. Isso, graças a Deus, não é possível, porque se te mexesse a vértebra, no meio passa a medula, a gente fica com alguma lesão. Então, qual que é o barulho do estalo, principalmente? A articulação, algumas articulações, ela tem aquele líquido sinovial, a articulação tem um líquido. E algumas articulações, esse líquido começa a ficar um pouquinho mais espesso e apresentar bolhas. E essas bolhas começam a fazer pressão dentro da articulação. Quando você estende assim a articulação, você cria um vácuo nessa articulação e libera gás. Esse gás que explode é que faz o barulho. Então, a liberação de gás assim que explode e faz o barulho. Interessante. E a outra no dedo, quando estala o dedo, na verdade, é como você colocar um pires, uma água, e tem um pires assim, não gruda. Quando você vai puxar, parece que faz pleque, assim. É a mesma coisa. Tem articulação que uma é como fosse grudada na outra, assim, uma tensão superficial. Quando você faz assim, ela mexe a articulação, faz pleque. Esse é o barulho do estalar dos dedos. Sim.
E quanto mais, é verdade que quanto mais a gente acaba tentando e faz barulho, mais isso acontece outras vezes, porque falam, quanto mais você fizer isso com seus dedos, mais vezes eles vão estralar. Isso é real ou não tem nada a ver uma Não, coisa com a outra? tem alguns mitos. Primeiro, assim, que falam que quando você estala o dedo, engrossa, né? Isso se você não sim. machucar, não vai acontecer. O que pode acontecer é da seguinte forma: quando você começa a estalar o dedo, você começa também a deixar um pouco mais frouxa a articulação. E daí, com isso, você tem uma facilidade maior de instalar. Mas sempre é devido, mas isso não é devido à articulação que você vai mudar essa tensão. Na verdade, você deixa um pouco mais frouxa essa cápsula, então você consegue instalar mais facilmente. Mas não Sim. engrossa o dedo, tudo, aqueles mitos que tem. Entendido. É. Bom, muito obrigada, viu, doutor, pela sua presença hoje. Mais uma vez eu quero agradecer, doutor Luciano Miller, aqui com a gente hoje. Foi um prazer, viu, poder conversar tanto e esclareceu tantas dúvidas aqui pra gente. Tá, muito obrigado, Nívia, pela oportunidade de estar com vocês hoje. Espero ter ajudado de alguma forma aí os telespectadores, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, Obrigadão. viu? Um ótimo dia para você e para todo mundo que está por aqui acompanhando com a gente. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.